Eros e Psique. Psique era filha de um nobre rei e possuía mais duas irmãs. Ela era de uma beleza fenomenal, que causava muita inveja nas irmãs, porque atraía os olhares de todos. Muitos vinham de longe só para conhecer tamanha beleza. Psique passou a ser idolatrada como uma deusa, e isso deixou Afrodite, a deusa da beleza, ofendida, pois as oferendas e homenagens eram feitas a Psique. Afrodite decide punir Psique por tal afronta e ordena que seu filho Eros, o deus do amor e da paixão, use seu arco para fazer Psique se apaixonar pela mais horrenda criatura que ele encontrasse. Eros se dirige aos aposentos de Psique, que se encontrava dormindo, aponta sua flecha dourada, mas ele fica admirado pela sua beleza. Nesse instante, Psique se mexe, Eros se assusta e acidentalmente se fere com a própria flecha, que não salvava nem aos deuses pelos encantos do amor e da paixão. Imediatamente Eros se apaixona por Psique e não conseguiu cumprir a missão dada por sua mãe Afrodite. Eros vai embora, mesmo apaixonado, e o tempo passa. As irmãs de Psique, já casadas, zombavam dela por estar sozinha. O rei, pai de Psique, se encontrava preocupado por ela ainda não ter se casado e decide visitar o oráculo de Delfos para saber o que fazer. Lá, o deus Apolo se pronuncia dizendo: sua filha se casará com um ser alado do mal, que se satisfaz ao ferir os mortais e também aos deuses. Sua filha deverá ser abandonada à beira do abismo, com trajes de matrimônio, onde será entregue a essa terrível criatura, que será a causa de sua morte. Apolo falava assim porque nutria um grande ressentimento por Eros, porque ele fez Apolo ter um amor não correspondido. O rei fica desolado, mas, envenenado pelas irmãs de Psique, decide cumprir a profecia. Psique é levada ao abismo, mas não se importa de ver o sacrilégio da família. Ela é abandonada na beira do precipício, à espera da criatura. Um vento começa a levar Psique para o alto dos céus. Esse vento era o deus Zéfiro, também conhecido como o vento do oeste. Ele conduz Psique até um palácio nas nuvens, onde, finalmente, ela encontraria a terrível criatura a qual foi destinada a se casar. O lugar era esplendoroso, cheio de riquezas, ornamentos em ouro e prata. Os jardins, os mais belos vistos até pelos deuses. Psique fica impressionada com o lugar. Uma voz chama Psique e ela percebe que os criados eram invisíveis e que se desmanchavam em atenção a ela, conduzindo-a ao banho, e que somente à noite o seu noivo viria para consumar o casamento. A noite chega e Psique se encontra no quarto totalmente escuro à espera do seu marido. Ao contrário do que previu o oráculo, ela foi tratada com o mais elevado amor e todas as noites ela era visitada por seu marido, mas sem poder ver seu rosto. Quando a alvorada surgia, ele ia embora, deixando Psique cada vez mais apaixonada. Numa dessas noites, Psique pergunta o porquê dela não poder vê-lo, e ele diz que o que importa é o amor, pois na escuridão todos somos iguais. Psique respeita e concorda com o marido. Com o passar do tempo, Psique pede a ele para visitar a família, pois sentia saudades. Ele decide deixá-la ir, pois se retornasse realmente seria um amor verdadeiro. No seu retorno ao lar, ela vem, cheia de joias e presentes para a família, parecia a mais rica das rainhas, a verdadeira deusa. As irmãs invejosas não acreditaram na história.
Psique, portanto, decide levá-las até lá. Assim, Zéfiro, o deus do vento, leva as irmãs a seu palácio celestial. Lá, viram que tudo era verdade. Então, com tanta inveja, elas aconselham Psique a pegar uma faca e cortar a garganta do marido enquanto ele dormia. Suas irmãs partem e deixam a semente da discórdia na mente de Psique. À noite, Psique pega a faca e com uma lamparina ilumina o rosto do marido. Quando ela se aproxima, vê a beleza estonteante de Eros e conclui que ele só poderia ser um deus. Mas uma gota de óleo fervendo derrama de sua lamparina e queima o peito de Eros, que acorda imediatamente e vê Psique com a adaga na mão. Ele fica furioso e não a perdoa, dizendo que nunca mais ela o veria. Eros sai pela janela e Psique vai atrás dele desesperada e cai do alto da janela e se machuca, mas não tanto quanto o seu coração estava despedaçado. Ao saberem que Psique foi repudiada pelo marido, suas irmãs vão à beira do precipício na espera de que o deus as levasse. Zéfiro começa a soprar e as irmãs se jogam, mas ele não as segura, deixando-as cair lá do alto. Psique fica desolada com a perda de Eros e resolve cuidar do templo de Deméter, a deusa da agricultura. Mas sua tristeza era tanta que comoveu Deméter, que decide ajudá-la, dizendo para ir até o templo de Afrodite, se oferecer para ajudá-la com submissão e respeito, para aplacar a ira da deusa. Quando ela chega lá, Psique é recebida com desprezo por Afrodite, que decide lhe dar trabalhos bem difíceis para compensar sua ira. Psique aceita com humildade. Então, o primeiro trabalho era a separação dos grãos de cereais que estavam todos misturados. Eros observava de longe e pede que as formigas ajudem Psique, que consegue cumprir o trabalho. Na sua ira, Afrodite lhe dá um trabalho ainda mais penoso, que era retirar a lã dourada dos carneiros canibais. Eros então despista os carneiros, que se entrelaçam num espinheiro, deixando a lã toda enroscada, facilitando o trabalho de Psique. Com mais fúria ainda, Afrodite pede que ela traga a água do rio Estige, do submundo de Hades. Zeus, que estava observando tudo do Olimpo, pede à sua águia gigante que colete a água para Psique. E assim mais um trabalho havia sido cumprido. Afrodite então exige que ela vá até o reino de Hades e peça a Perséfone que enche uma caixa com a sua beleza, pois Afrodite se sentia diminuída e humilhada com a beleza de Psique. E assim ela diz que terá seu perdão e a bênção para se casar com Eros, seu filho. Psique cai no desespero, pois não sabia como entraria no submundo a não ser que tirasse a própria vida. Ela então se aproxima de uma torre para de lá saltar para a morte. Nisso, ouve uma voz que lhe diz que poderia ajudar, despistando Cérbero e o Caronte, o barqueiro. Mas, ao retornar, não poderia abrir a caixa. Ela então concorda, desce o rio e encontra o Caronte, dá-lhe 2 moedas e diz que está a serviço de Afrodite e que Perséfone a aguarda. Ela atravessa o rio das almas e chega a Perséfone e pede que encha a caixa com a sua beleza. Perséfone enche a caixa e ela parte, chegando perto da saída onde Cérbero ficava. Mas ela levou pães de cevada e mel embebidos em um tipo de sonífero, que ofereceu ao cão e este adormeceu na hora. Enquanto o barqueiro fazia a viagem de volta, Psique viu em seu reflexo na água que ela havia perdido muito da sua beleza. Estava totalmente abatida e desgastada. Ela pensa que se pegasse um pouquinho da beleza na caixa, não faria mal. Quando ela abre a caixa, uma névoa sai de lá de dentro e Psique começa a desfalecer, deixando seu corpo.
ao saber o que sua mãe fez, Eros parte em busca de Psique. Chegando lá, já encontra com a presença de Thanatos ao seu lado para levá-la. Eros afugenta Thanatos, o deus da morte, e com seus poderes retira a névoa mortal do corpo de Psique, que acorda e diz que finalmente pôde olhá-lo nos olhos. Eros diz a Psique que entregue a caixa a Afrodite. Enquanto isso, Eros voa até o Olimpo para convencer Afrodite a permitir a união do casal. Após concluir o trabalho, Afrodite se rende, pois se encanta com a caixa. Psique é levada ao Monte Olimpo, onde todos os deuses a esperavam. Ela recebeu do próprio Zeus o néctar e a ambrosia, que lhe conferiram a imortalidade. Psique é abençoada por Zeus e ele diz que o laço que a une a Eros perduraria por toda a eternidade, sendo que jamais ninguém poderia separá-los. Olá, pessoas! Na mitologia de hoje eu trago a linda história de amor de Eros e Psique. Uma história que eu sempre falo que a mitologia é sempre referente às relações humanas. Essa história, assim como a tragédia de Medeia, né, a tragédia grega Medeia, que eu posso vir contar aqui, é estudada até hoje por psicólogos, foi estudada por Freud, por Jung, né, na sua psiquiatria, o comportamento humano, de que como é o amor incondicional, que mesmo havendo barreiras, pessoas impedindo, pessoas do mal, quando o amor é verdadeiro e ele não é feito de migalhas, ele é incondicional, nada vai impedir. E principalmente ele é orquestrado com a ajuda dos deuses.